Bom dia, A paz. estamos aqui juntos, graças a Deus, nessa segunda-feira, dia 24 de março de 2025, nessa manhã, depois de uma noite, uma madrugada aí chuvosas, aqui em São Paulo, né? Meio friozinho, chegou a 18 graus, agora já deve estar uns 21, e o céu azul, Muito né? bonito. Tudo limpo, sem nenhuma nuvem, né? Assim como nas últimas palavras de estudo que a gente fez, né? E ele traz o céu limpo, azul, para aqueles que acreditam na sua justiça. Então, obrigado, Jesus, por ser nosso advogado. E ele diz: eu sou o seu advogado, não precisa abrir a boca. Eu conheço o coração e as atitudes e os pensamentos de todos. Não queiram esconder nada de mim. Porque a coisa mais comum quando você põe o pé no caminho é você ser mal interpretado, ser acusado do que você não fez, do que você não falou, e por aí vai. O inimigo usa todas as palavras que saem da boca, né, em ambientes não protegidos, como aqui nós estamos no monte do Senhor, no jardim de oração do Senhor, aonde ele diz: aqui eu protejo. As palavras saem aqui conforme ele direciona o Espírito Santo para nós, né? Mas no mundo, eis que o mundo é do mundo, né? O que não quer dizer que a gente tá certo o tempo inteiro. Tem hora que a gente fala besteira mesmo, né? Não, porque existem opiniões, e aí quando a gente coloca a nossa opinião, a gente está pondo o que tem dentro de nós, né? Que nós somos humanos também, né? Mas o que a gente sempre quer é obedecer a Deus, temer e obedecer a Deus, porque sabe o peso da mão justa dele. Estamos lendo isso aqui agora, né? Os posicionamentos todos na vida, desde do fim de Juízes, o início de direcionamento de reis, né? Saul, Davi e tudo o que eles escorregaram. Alguns foram segundo o coração de Deus, como ele sempre cita, Davi. Outros teimosos e desobedientes, deixando que as provas que ele coloca virem na mão do inimigo tentações que o próprio ser se deixa levar pela tentação. E as tentações são várias, né? São aquelas do egocentrismo, né? De você achar que tudo é por sua conta, pela sua força, pela sua inteligência. Sem pedir ajuda para Deus, né? Sem ser humilde, né? Sendo desobediente, assim como várias vezes ele cita povo desobediente, teimoso, né? A minha mão vai pesar, mas depois de um tempo, tudo isso para o remanescente vai retornar e vamos ver se vocês aprenderam. E vai-se 3.000 anos ou mais aí de lá para cá. A minha oração para essa semana tá lá com foco no livro de Tiago, que é para a gente domar a nossa língua. Eu tenho esse problema. Então, que o Senhor me ajude, né? Porque quanto menos opinião a gente dá, melhor. Quanto mais, né, do Espírito Santo a gente puder expressar, melhor. Certo? Então, vamos para a palavra de hoje. E a palavra de hoje, no capítulo 2, Primeira Reis, né? Livro de Primeira Reis. Perdão. Livro de Primeira Reis, ontem a gente falou sobre a passagem, né, do trono de Davi para Salomão, que teve aí o desafio do irmão de Salomão, Adonias, né, tentando se autocoroar. O meio-irmão, né, que era irmão de Absalão. Isso. Né? Absalão e Adonias eram da mesma mãe. E Salomão era da Betseba, né? Isso. E então tem todo esse desenrolar aí, né, da coroação de Salomão. E aí no segundo capítulo que a gente vai começar agora, é
É quando Davi conversa com Salomão, dando as orientações, né? De um rei para outro. Uhum. É uma conversa muito importante. Então, todo mundo aí que trabalha com liderança, né? Com as questões de cuidar do povo de Deus, acho que a palavra-chave desse capítulo é entender que a quem muito é dado é muito exigido. Então, Davi ensina a Salomão o que é ser um homem de Deus, né? Então, ele diz assim: quando Davi sentiu que a morte se aproximava, ele deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão: eu vou para onde devem ir algum dia todos os homens que estão na terra. Aqui a gente já encontra uma chave muito preciosa, né? Que fala sobre a crença do pós-morte, né? Então, assim, ele falou todos. Ele não falou, ó, os ímpios vão para um lado, os justos vão para o outro. Não. A partir do momento que alguém morre, todos vão para o mesmo lugar até que o dia do Senhor aconteça. Quando Jesus voltar, aí sim, né? Cada um vai ter seu destino, entendeu? Mas até lá é o que Davi está aqui relatando. Eu vou para onde devem ir algum dia todos os homens que estão na terra. Davi também confirma isso quando o primeiro filho dele com a Batseba morre, né? Que ele fala, eu vou para onde ele está, mas ele não vai voltar. Eu não posso trazê-lo de volta. Exatamente. Mas eu estarei com ele. E aí ele continua: espero que você seja um sucessor forte e merecedor de toda confiança. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga todos os caminhos que ele manda seguir. Nada mais é do que tema ao Senhor, né? Guarde todos os mandamentos divinos escritos na lei de Moisés, de modo que você seja bem-sucedido em tudo quanto fizer e por onde quer que você for. E isso aqui vai de encontro com Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. O final, né? Conclusão. Porque Salomão escreve o livro de Provérbios, escreve o livro de Eclesiastes, e no último capítulo de Eclesiastes, depois de tudo que ele passou, de tudo que ele experimentou na vida, que não foi pouca coisa, né? Ele chega na mesma conclusão que o pai dele tinha falado no início. Tema a Deus e siga seus mandamentos. É tudo que um homem tem que fazer. Todo o resto é ilusão. Exatamente. Então, versículo 4. Se fizer isto, o Senhor vai cumprir a promessa que me fez. Se seus descendentes andarem corretamente e forem fiéis a mim, de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um descendente no trono de Israel. Como Jesus é o Rei dos Reis, né? E vai reinar eternamente, veio da dinastia de Davi, isso prova que aqui o Senhor não falou para Davi que ele queria a perfeição. Nem era essa a expectativa, né? Mas que ele esperava que para reinar, né, sobre o povo dele, fossem pessoas que procurassem ser fiéis a ele, principalmente. Entendeu? Tenham vontade dele. Que tivessem o coração segundo Deus, assim como Davi. Exato. Então, você sabe, aí ele começa das recomendações, né? A primeira, ele diz assim: você sabe o que Joabe, filho de Zeruia, me fez? Ele assassinou os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele fingiu que isso era um ato de guerra, mas foi feito em tempo de paz. Aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Você é um homem sábio e saberá o que deve fazer. Não deixe que ele morra em paz. Por que ele cita cinto e sandália? Tem sinais de época.
quando falam de um ser divino, os profetas antigos, dizendo que ele vinha numa veste alva, branca, brilhante, com um cinturão de ouro, ou seja, a parte central é a parte do equilíbrio, né? E o cinto é onde firma todas as coisas. Vamos dizer que seria o meio entre ligação. Eu estou supondo aqui, tá? Estou citando isso, mas é o que está vindo na minha cabeça. É da cabeça até o centro e do centro do corpo até o chão, que é a terra. Cabeça, céu, celestial, e o meio é o cinto, é a amarração entre celestial e terra. E as suas sandálias, aonde o seu pé pisar, vai ser abençoado, que é onde tem a promessa de Deus para Davi, se for obediente. Como Joabe manchou de sangue o cinto, que é a ligação entre Deus e a terra, e a sandália, que é o caráter dele perante o povo, usando de meios escusos para conseguir aquilo que ele queria para ele. Sim. Porque ele assassinou pessoas que tinham acabado de fazer uma aliança de paz com Davi, sem Davi saber. Exato. Né? E ele já sinalizando para o filho dele que enquanto ele estava vivo, ele não pôde resolver isso, mas que Salomão tinha que resolver essa questão, porque isso ia definir o reinado dele, entendeu? Então, no versículo 7 ele diz: porém, seja bondoso com os filhos de Barzilai de Gileade. Lembra? Foi aquele idoso que ajudou Davi enquanto ele estava fugindo de Absalão, depois voltando para Jerusalém, né? Esse idoso virou para ele e falou, ele ainda falou: vamos comigo, né? Uhum. O Barzilai falou: meu rei, eu já tô velho, eu vou te dar trabalho, mas leva meus filhos contigo, entendeu? Então Davi ele tá falando para Salomão: olha, dê o corretivo a quem tem que ser dado, resolve questões com quem, né, é indisciplinado, porém seja grato com quem foi comigo. Honre quem te honra. Uhum. Sabe? E o Espírito Santo ele vai nos dando discernimento na vida para entender quem que a gente tem que honrar, porque foi bom com a gente, principalmente quando a gente estava na pior, né? Desculpa te cortar, imagina. Mas é aquela coisa, existem pessoas que ajudam sem querer nada de volta, e outros que ajudam por interesse e por mecanismo de controle, que podem te controlar e fazer você, por meio daquilo que ele está te dando, te controlar, né? Então o Espírito Santo ele vai dando esse discernimento, né? Para que a gente saiba colocar limites a quem não merece a nossa confiança, né? E ser grato, cuidadoso e amoroso, né? Com quem realmente nos honra. Isso vai ficar assim latente, claro, no final do Exato. capítulo. E aí ele fala: faça deles hóspedes permanentes do rei, pois cuidaram de mim quando eu fugia do seu irmão Absalão. Aí ele fala: você se lembra de Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim? Né? Então, aí entra, né? O Simei era um bajulador. Primeiro, ele amaldiçoou Davi, jogou pedra. Porque era da família de Saul. Porque ele era da tribo de Benjamim, que era de Saul. Depois, quando Davi estava voltando para Jerusalém, e Simei falou: meu Deus, agora ele está com poder, ele pode me matar. Eu vou lá puxar o saco.
Exato, né? Eu vou lá me curvar para ele. Ou seja, não era uma coisa verdadeira, era só para se manter vivo mesmo. E aí, quando Salomão, quando o pessoal recebe uma ordem de Davi que é para coroar Salomão e não o irmão dele, Simei está do lado certo, mas ainda assim não pelos motivos certos, né? Então ele fala: ele me amaldiçoou com uma terrível maldição quando eu ia para Manaim. Mas quando ele desceu para se encontrar comigo junto ao Rio Jordão, eu jurei perante o Senhor que eu não iria matá-lo à espada, né? Ou seja, Davi está ensinando para Salomão: cuidado com o que você jura a Deus, que você vai ter que cumprir. Entendeu? Josué nos ensina isso lá atrás em Juízes com os gibeonitas e depois deu mó BO, entendeu? E tem pra frente, se não me engano, Jesus falando pros apóstolos: não jure por nada. Não jure por nada. Exato. Só diga sim, posso fazer, ou não, não posso fazer. E foi em Tiago. E ponto. Foi o livro que eu citei no começo, né? Então ele está ensinando isso para Salomão, né? Você tem cuidado onde você empenha a tua palavra, né? E agora, se eu não posso resolver, se você não resolver no teu reinado, ele vai te causar problema. Ele está ensinando que aqueles que são frutas amargas não vão dar frutos doces. Árvores amargas de frutos amargos não dão frutos doces. E ainda pode contaminar a fruta boa. Então, mas agora, não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá como arranjar uma morte sangrenta para ele. Apesar dele já ser... Davi sendo Davi, né? Apesar dele já ser idoso, faça-o descer a sepultura ensanguentada. Gente, aqui não dá para fazer juízo de valor, se Davi está certo, se está errado, será uma postura X ou Y, porque a gente não está no lugar dele, a gente não sabia como era viver naquela época, né? Ele teve que fugir com mulheres, filhos e tudo mais, sendo amaldiçoado por uma perseguição injusta, por um rei que, sim, como ele dizia, foi ungido de Deus, mas perdeu a unção e sabia disso, porque o profeta Samuel avisou ele inúmeras vezes, né? E ele continuou sendo perverso. E todo o exército que acompanhava e as pessoas que estavam ao lado dele sabiam que as regras dele, inclusive o próprio filho, esqueci o nome, que era amigo de Davi, Jonatas, quase foi morto por causa de ordens totalmente discrepantes do que era necessário naquela época. Né? Então, assim, a ideia aqui é relatar toda essa transição, não ficar julgando o caráter de ninguém. Depois, Davi morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos. Sendo 7 em Hebron e 33 anos em Jerusalém. Então gravem esses números. Tá? São números que se repetem muito na Bíblia, o 7, o 40 e 33, que é a idade de Cristo. Né? Então... E o próprio 3, né? Sim, também. Que é uma dobradinha. Né? Então, reparem quando estiverem lendo o livro sagrado, né, que ele tem os seus mistérios e o Senhor tem algo a revelar para nós aqui. E Salomão subiu ao trono do seu pai Davi e o seu reino fortaleceu-se muito. Certo dia, Adonias, o filho de Agite, né, aquele que Salomão salvou porque ele foi se esconder lá no tabernáculo, né? Ali agarrado no altar. No altar de sacrifício. E Salomão falou assim: olha, se você se comportar, eu vou te poupar hoje. Né? Só que aquela coisa, cobra é cobra, escorpião é escorpião. Não pode, você pode tentar dar quantas chances você quiser, ele não vai mudar a natureza dele, né? E ele vai falar com a Betseba, mãe de Salomão, e diz assim: e ela pergunta: você veio em paz? Sim, ele respondeu: venho em paz.
Na verdade, eu tenho um pedido a lhe fazer. Que pedido é esse? Ela perguntou. Tudo ia bem comigo, ele disse. E o reino era meu. Quem disse? Todos esperavam que eu fosse o próximo rei. Todos. Mas a situação se inverteu e tudo foi para as mãos do meu irmão, porque foi assim que o Senhor quis. Isso já tinha sido feito de promessa. Mas agora eu tenho um pequeno favor a lhe pedir, espero que não deixe de me atender. Aí a gente já percebe, né, a prepotência. E outra, quando você é homem de verdade e tem algo a solicitar para um rei, você vai direto no rei. Fica Você não usa procurando ninguém. outros caminhos. Exatamente. Seja para um rei, para qualquer pessoa que tem que resolver um negócio, vai direto na pessoa. Resolve com a pessoa. Sabe? Não cria atalho. Ainda mais ele foi falar com a mãe de uma mulher e tal. É muita covardia. Que não tinha todo o conhecimento que foi passado de um rei para o outro, sendo pai e filho. Porque a gente tem que guardar que, na época, a maioria das mulheres não acompanhavam todo o processo. Elas cuidavam das crianças, da educação dos filhos, junto com todos os que estavam ali à volta e ficavam protegidas nos palácios. Isso estou dizendo das rainhas, né? As princesas e tudo mais. Outras mulheres que eventualmente Jesus diz, cuide das viúvas e dos órfãos, é porque não tem aquele que deveria cuidar delas, que seria o marido. Né? E aí, quando ele vai buscar isto, ele sabe que ela não tinha a profundidade do entendimento do pedido que ele iria fazer. E aí ela pergunta, tá, e qual é o favor, né? E ele prosseguiu, fale ao rei Salomão em meu nome, porque eu sei que ele fará qualquer coisa que você pedir. E peça a ele para me dar a Abisag, a sunamita, como minha esposa, né? Que era aquela virgem que foi levada para Davi, para dormir com ele, para esquentar ele, né? Só que dele. Ela não chegou a ter relações com ele. Independente disso, era a mulher do rei. Mais uma, entendeu? Está bem, respondeu Batseba. Eu vou falar ao rei por você. Então ela foi pedir esse favor a Salomão. Quando ela entrou, o rei se levantou do trono, se inclinou diante dela, depois sentou no trono e mandou que trouxessem um trono para sua mãe e que fosse colocado ao lado do trono dele. Assim ela se sentou à direita do rei. Olha o respeito. Né? Vamos reparar que nada que está na Bíblia, nenhum detalhe é por acaso. Não. Tá? Então, tudo isso está sendo relatado para a gente entender o quanto Salomão prezava pela mãe dele. Só que mesmo assim, o que Davi falou para ele? Seja homem. Tome as suas próprias decisões. Haja como um rei sábio. Entendeu? Não vá pela cabeça de ninguém, nem da sua própria mãe. E aí a gente também já vai para uma forma de entender os mandamentos do Senhor. Que lá, entre os 10 mandamentos, está lá, honra teu pai e tua mãe. Só que honrar pai e mãe não é dizer amém a tudo que eles querem que a gente faça. Porque uma vez que você já é um adulto, e no caso dele ele já era um rei, ele agora tinha que tomar decisões baseadas no que Deus mandava. Não era nem na própria opinião dele. Era, porque qual foi a primeira recomendação de Davi? Tema a Deus, obedeça ele. Entendeu? Para obedecer ao Senhor e mais ninguém. Ok? Então aí ela fala, eu tenho um pedido a lhe fazer, disse ela, e espero que não negue o que eu vou lhe pedir. Ela já arremata, espero que não negue. Como que ele vai negar ou não negar se ele não sabe a profundidade do pedido? Né? Apesar de que acho que por gentileza ele respondeu, faça o pedido, minha mãe, você sabe que eu não lhe recuso nada, né? Ele nem podia prever o que vinha, né? Então ela disse, então permita que o seu irmão Adonias se case com Abisag. Eu fico imaginando a cara dele. Reação dele. Ele, por que a senhora já não pede a sunamita Abisag para Adonias, né? Se eu desse a Abisag
a ele, estaria dando a ele o reino também, né? Pois ele é meu irmão mais velho. Ele, o sacerdote Abiatar e o comandante Joabe tomariam conta de tudo. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor que Deus me castigue com a morte se Adonias não morrer hoje mesmo, por causa deste plano que ele tramou contra mim, de usar a mãe dele para vir fazer um pedido como esse que, a partir do momento que você tem a mulher do rei, esquece, filho. Entendeu? Ele é o mais velho, ele está casando com a última mulher do rei, mesmo não tendo tido relações e tal, e por ela ser virgem, ele já imaginava que teria filhos com ela e os filhos dele herdariam o trono. Uhum. E aí, o que iria acontecer com Salomão e todos os outros se estenderia da mesma forma que Absalão fez, né? É tudo meu. E a gente entende também um pouquinho da indignação do Isbosete quando foi questionar Abner. Opa, por que você deitou com Rispa? Ela era do meu pai. Não é, né? E ele Só nem que, era real, né? Só que o rei Isbosete, na época, que foi quem herdou o trono de Saul, antes, né, de Davi, ele não tinha força contra Abner. Não. Entendeu? Diferente de Salomão. Salomão já recebeu unção do pai dele ali e falou, epa, aqui não. Né? Por essas e outras que tem aquela frase que Davi fala para Salomão, seja homem, não Exato. frouxo. E então o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para matar Adonias. E Benaia o matou com a espada. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar, né? Então Abiatar também tinha virado a casaca, ficado do lado de Adonias, tal. Apesar de ser da família dos sacerdotes que cuidavam das leis. Então, eu vou chegar lá, peraí. Você fica dando spoiler. Desculpa. Volte para suas terras em Anatote. Você deveria morrer também, mas eu não vou matar você hoje. Porque você carregou a arca do Senhor Deus durante o reinado do meu pai e sofreu junto com ele em todos os momentos difíceis da vida dele. O Abiatar, ele era descendente de Eli. Lembra? Eli foi o último juiz antes de Samuel. Samuel foi criado por Eli. E Eli tinha 2 filhos que não faziam as coisas certas, né? E então o Senhor, né, fez uma profecia em Siló através de Samuel, falando que, olha, nenhum dos seus descendentes vai cuidar mais das minhas coisas, entendeu? Então aqui Salomão obrigou Abiatar a abandonar o sacerdócio do Senhor, cumprindo dessa maneira a profecia do Senhor em Siló com referência aos filhos de Eli, tá? Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 31 a 35. Aí quando Joabe, que havia tomado parte na conspiração de Adonias, porém não na de Absalão, ouviu falar da morte de Adonias, né? Viu o que fez também com Abiatar. Ele correu para o tabernáculo e se agarrou às pontas do altar também. Porque não, aqui ele não vai ter coragem de me matar, né? É um local onde eles corriam para pedir perdão. É um local santo. Quando a notícia chegou ao rei Salomão de que Joabe tinha se refugiado no tabernáculo do Senhor e estava ao lado do altar, ele enviou Benaia, filho de Joiada, com a ordem, vai matá-lo. Então Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe, o rei ordena que você saia. Ele quis respeitar o local sagrado. Ele, não, replicou ele, eu vou morrer aqui. Aí Benaia voltou à presença do rei para receber novas instruções. Ele falou, mano, não vou fazer, né? Vai que, né? Faça como ele diz, respondeu o rei. Mate Joabe ao lado do altar e faça o enterro dele. Assim você retirará de mim e da família do meu pai a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. Então o Senhor fará Joabe pessoalmente responsável pelo sangue que derramou ao matar 2 homens
dois dos homens mais justos do que ele. Pois o meu pai não teve parte na morte de Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, nem na morte de Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e seus descendentes para sempre, e que a paz do Senhor seja para sempre sobre Davi, sobre seus descendentes e seu trono. Então, olha quantas decisões difíceis, né? Salomão já teve que tomar logo no início do reinado dele. Bom, Benaia, filho de Joiada, voltou para o tabernáculo, matou Joabe e ele foi sepultado ao lado da sua casa no campo. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército e Zadok como sacerdote em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa uma casa para você aqui em Jerusalém e não dê um passo para fora da cidade. No momento em que você for além do córrego de Cedron, você será morto e será responsável pela sua morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do meu senhor, ó rei, é boa. Seu servo obedecerá. E Simei morou em Jerusalém durante um longo tempo. Porém, 3 anos mais tarde, 2 dos escravos de Simei fugiram e foram para a casa de Aquis, rei de Gate, aquele rei que abrigou Davi enquanto ele fugia de Saul, né? Quando Simei ouviu dizer que seus escravos estavam em Gate, ele selou um jumento e foi a Gate falar com o rei Aquis para encontrar os seus escravos e os levou de volta a Jerusalém. Deve ter pensado: não, o rei já esqueceu daquilo que ele falou, né? Aí quando Salomão soube que Simei havia saído de Jerusalém e ido a Gate e havia voltado a Jerusalém, ele mandou chamá-lo e lhe perguntou. A pergunta que ele nem queria saber a resposta, na verdade, né? Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não lhe dei a ordem, no dia em que você sair para outro lugar, sabe que você morrerá? E você respondeu, né? Esta ordem é boa, farei como o rei diz. Então, por que você não cumpriu a sua palavra e não obedeceu a minha ordem? E que dizer sobre todas as coisas más que você fez ao meu pai, o rei Davi? Que o Senhor faça cair a sua vingança sobre a sua cabeça, mas que eu receba as ricas bênçãos e que um dos filhos de Davi sempre se assente no seu trono. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim ficou consolidado o domínio de Salomão sobre o reino. Faça seus comentários que eu vou ver se eu não esqueci de nada. Que eu fiz a minha cola hoje. Né? Bom, como ali já disse, e está bem explícita, no capítulo 2, são os direcionamentos de um rei para outro, sendo que todos já sabiam da promessa de Deus que estava na sucessão de Davi, Salomão, e não nenhum outro filho, mesmo que eles achassem que estariam pela ordem de hierarquia de idade, mas isso não é uma constante. Deus usa quem Ele quer, e isso já se prova no próprio reinado de Davi perante todos os seus outros irmãos, porque ele era o mais novo, né? Então, se nós nos lembramos lá em Samuel, quando Saul pisa na bola e Deus diz: acabou, já tirei a minha unção sobre este teimoso e desobediente que não crê em mim e nas ordens que eu envio por você, Samuel, né? Vá à casa de Jetro, porque eu já escolhi o outro rei. Jessé. E vá e unja. E aí Samuel tremeu, mas falou: vou obedecer, ok, mas corro o risco de ser morto por esse louco, né? Mas ele foi, e aí teve aquele desfile de filhos
de Jessé, e ele falando, esse aqui, aquele ali, não sei, e Deus falando, não é nenhum desses. Tá faltando um. E é o que estava no campo, o pastor, o tocador de harpa, né? O escritor de salmos, O mais novinho. o mais novinho, o ruivo, né? Mais bonito. O que era mais franzino perto dos outros, que já estavam em idade, inclusive os 2 ou 3 mais velhos, em idade de servir o exército, né? Então, Deus coloca quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer e Ele tira quem Ele quer também, na hora que Ele quer, é no tempo dEle. É isso que a gente tem que entender, porque muitas vezes a gente olha para o que está acontecendo nas nossas vistas e fala, mas por que está acontecendo isso? É injusto isso. Quem pode dizer o que é justo ou injusto se a gente não conhece 100%? No máximo a gente conhece uma fração de verdade que nós achamos que é verdade. Né? A nossa visão daquilo que é justo ou injusto dentro daquilo que a nossa mente tem guardada. Mas a gente não sabe o que passa na mente da outra pessoa que também acha que está fazendo um ato justo perante o nosso olhar que é injusto. Ou seja, tudo isso é ilusão. Porque quem olha de cima fala, vocês todos estão errados. Eu vou trazer outro para cá, porque cada um está defendendo o seu lado e não está olhando o todo. E eu vejo o todo. Isso vai de encontro com o que eu sinalizei aqui, que era a última coisa que ficou faltando eu falar. Que a Bíblia, ela se auto-explica. Então, conforme a gente vai lendo, se tem alguma passagem que a gente não entende direito e tal, tenha paciência. Ali na frente, outra história vai explicar aquela anterior. Sim. Assim como na vida, né? Muitas vezes a gente tá passando por algo que fala, não tá sem pé nem cabeça esse negócio aqui, né? Mas se a gente tiver paciência, ali na frente, tudo vai fazer sentido. Respeitar o processo. Exatamente, de Deus. né? Então é um eterno montar quebra-cabeça, ele vai dando uma pecinha por dia, né? E a gente vai, sabe, seguindo o caminho de glória em glória, sabe? Porque é sempre necessário pedir que a gente enxergue tudo com os olhos dele, ouça com os ouvidos dele, ande com os passos dele. Porque se for pela nossa força, a gente enlouquece, né? Enfio o pé pelas mãos sempre. Que bom que desde criança ele me inseriu nesse meio de miniaturas para montar. Respeitando as posições das pecinhas, uma atrás da outra, respeitando o tempo que a cola demora para secar, porque se você mexer antes a peça vai ficar torta, respeitando o tempo da tinta, porque se você mexer antes vai ficar a marca do seu dedo na tinta, e assim por diante. Né? Sim. Beleza? É isso? Lição de casa feita. Porque até hoje o Senhor falou, olha, espalhem a minha palavra, né? E nós, assim, extremamente inseguros desde o início. Meu pai, eu vou falar o quê? Pai, eu não estudei teologia, né? Quem sou eu, papapá? E ele falando para nós, eu sou o pastor de vocês. Eu sou o mestre de vocês. Amém. Então, à medida que vocês fizerem a leitura, se eu achar que vocês devem falar alguma coisa, eu vou colocar as palavras na boca de vocês. E beleza, isso tem sido feito. Sempre que em algum momento a gente deu um escorregão ou outro, a gente veio, se retratou, resolveu. Agora ele falou assim, eu quero que vocês no dia anterior, né, vocês façam a leitura comigo, pra gente incrementar mais, né, fazer um estudo mais aprofundado e aí sim levar para os seus irmãos. Então nós fizemos isso ontem e esse é o ritmo agora, né?
Espero que vocês tenham gostado, que isso ilumine aí os passos de vocês ao longo, não só dessa semana, mas para a vida, né? E qualquer dúvida ou alguma lacuna que ficou, um entendimento que não ficou tão claro, os canais estão sempre abertos. Vamos conversar, porque é isso que faz a Igreja de Cristo, né? Ela se une nele. E vamos lembrar que o Senhor sabe exatamente quem, antes da gente, quer dizer, a gente nem sabe, na verdade. Ele sabe exatamente quem vai assistir esse vídeo. Uhum. O que precisa, o que essas pessoas precisam escutar e como elas têm que escutar. Sim. Então, para alguns, talvez, falem, nossa, eles falam de forma muito simples, né? E tudo bem. Por quê? Porque a gente está aqui para servir aqueles que o Senhor vai mandar para nós, né? E a gente está feliz em servir. É isso. Então, fiquem com Deus, com a bênção de Jesus e com a proteção do Espírito Santo, e a gente volta sempre que Ele nos permitir. Amém. Tá bom? Até mais.